Estamos de volta com o nosso programa Ministrando a Palavra. Queremos convidar todos vocês novamente para nós estarmos meditando na Palavra de Deus. Convidamos a todos para lermos um texto bíblico que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu gostaria de convidá-los nesse momento para nós estarmos meditando uma palavra muito especial. Eu vou estar me baseando aqui, nesse texto de João capítulo 1, e vou estar falando sobre o poder das palavras, bênção e maldição. Você já parou para pensar que nós, os seres humanos, somos os únicos que temos o poder de falar? A autoridade que Deus nos deu para proferir palavras. Em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos encontrar a base bíblica de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se nós verificarmos no capítulo 1, nós vamos encontrar vários textos bíblicos, vários trechos do início da criação, quando Deus fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 9, e disse Deus. Em vários versículos da criação do céu e da terra, Deus manifesta o seu poder através da palavra, o poder de criação. E todos conhecem e sabem que foram criados os mundos, foram criados os animais, foram criados tanto os seres das águas, os peixes, como também as plantas, todas através da palavra. Mas o ser humano, Deus criou a partir das suas próprias mãos. E quando Deus cria o homem do pó da terra, do barro da terra, o Senhor sopra sobre a narina do homem e então lhe dá o espírito de vida, a alma, os sentimentos, as emoções, o poder de raciocinar. E Deus então estabelece para que o homem pudesse então dominar a terra. E o Senhor dá-lhe uma função muito importante para que o homem pudesse então governar a terra. Então todas as vezes que nós, os seres humanos, nós vamos falar, nós também pensamos. E tudo aquilo que nós pensamos, nós temos o poder de raciocínio, o poder de falar. Nós somos diferenciados, nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes dos répteis, nós somos diferentes das outras criações de Deus que foram criados a partir da palavra. E Deus nos dando este poder, essa autoridade, então dessa declaração, desse som articulado, nós vamos então vendo que o Senhor Jesus, ele nos deu uma oportunidade de profetizar, de declarar palavras de bênção. Nós vamos ver que em vários momentos, em vários contextos históricos, a palavra, ela tem um significado muito importante. A Bíblia, ela chega a nos dizer que a palavra, ela tem o poder de criar coisas, Ela tem o poder de fazer nascer e fazer também morrer. A Bíblia diz que está na boca do homem o poder da vida e da morte, o poder da bênção e da maldição. É por esta razão que
no capítulo 1 de João, diz: no princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então a própria palavra, o poder criador, é o próprio Deus, o próprio Senhor. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, em Jesus estava o poder da vida. E a Bíblia diz que ele é a própria vida, a luz dos homens, que quando resplandece nas trevas, as trevas não compreenderam, mas nós então fomos alcançados por esta luz maravilhosa que se chama Jesus. Então, existe alguns textos na Bíblia, como por exemplo o Salmos 19, quando nós estamos então mencionando aqui alguns textos bíblicos. É muito importante que você preste muita atenção para que você entenda o que Deus está falando com você neste momento. Capítulo número 19, de Salmos, verso 14, diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, as nossas palavras devem ser agradáveis. As nossas palavras, elas devem ser boas, devem ser palavras de esperança, de vida, devem ser palavras que trazem a alegria às pessoas. Nós não podemos ter uma palavra de maldição, uma palavra desagradável às nossas famílias, aos nossos irmãos, às pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós, por não conhecer isto, proclamamos, declaramos coisas que não vão trazer benefício, que não são agradáveis. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, existem pessoas que declaram mortes, tragédias, doenças, enfermidades, pessoas que acordam pela manhã, ao invés de colocar os seus pés no chão e declarar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, de esperança, dizendo: hoje eu vou me levantar e Deus vai ser comigo, meu dia vai ser um dia abençoado, o Senhor vai ser glorificado, aleluia, sobre a minha vida. E eles então perdem a oportunidade de declarar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu futuro, sobre a sua família, bênçãos através das suas palavras. E isso é tão importante, irmãos, tão importante, que existe outros textos da Bíblia que comprovam esse texto que eu estou dizendo. Em Provérbios 25, nós vamos ver que no versículo de número 11 está escrito assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como é bom nós termos pessoas equilibradas, que falam quando tem a oportunidade, porque existem momentos que nós precisamos falar e existem momentos que nós precisamos nos calar. Existem tempos da nossa vida que nós podemos falar, mas existem tempos da nossa vida que nós precisamos nos calar. E isso cada um de nós precisa entender, que não é o muito falar, não é porque você vai falar muito, você vai conquistar aquilo que você está falando, mas você precisa ter equilíbrio, você precisa ser moderado, você tem que estar debaixo da bênção de Deus, para que ao tempo determinado, ao tempo certo, você fale aquilo que Deus está
lhe direcionando para que você fale. Existem pessoas que falam muitas palavras, mas a maioria destas palavras não lhes servirão de bênção, não lhes ajudarão em nada, pelo contrário, prejudicará a sua própria vida. Então o versículo diz: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. A palavra é um instrumento, é um poder extraordinário que Deus não deu aos animais, Deus não deu aos répteis, Deus não deu às árvores, Deus deu ao homem, ao ser humano. E por isso nós temos que usar com temperança, domínio próprio. Você precisa pedir ao Senhor que Deus lhe dê o domínio próprio, para que você consiga dizer ao tempo certo aquilo que você precisa dizer. E quando não, ficar calado, ficar calada, para que não saia nenhuma palavra fora do tempo, para que você depois não venha reclamar, não venha murmurar, não venha trazer dificuldades sobre aquilo que você falou. Então, Mateus capítulo 24, versículo de número 35, também nós temos aqui uma outra palavra muito importante, porque eu estou lendo os textos bíblicos para você entender que isso que eu estou dizendo aqui não é uma palavra de motivação somente, não. É uma palavra bíblica e ela é muito importante para que você tenha o conhecimento do que nós estamos dizendo. Capítulo 24 de Mateus, Evangelho, versículo 35, diz assim, ó, a palavra de Deus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque em momentos nós falamos a nossa palavra, nosso pensamento, e existem momentos da nossa vida que o próprio Deus vai usar você como instrumento dele para trazer uma mensagem a alguém na terra. Deus se utiliza dos seres humanos. Deus poderia se utilizar dos anjos. Os anjos, em alguns momentos, eles são enviados por Deus para trazerem mensagens ao ser humano. Mas o homem ficou responsável por transmitir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esta palavra é a mesma palavra que Deus usou lá na criação, no Gênesis. É a mesma palavra que está aqui no Evangelho de João, né? Que no princípio era o verbo era Deus, a palavra. Esta mesma palavra que nós estamos proferindo aqui agora é a mesma palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não passará. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Existem versículos da Bíblia que fala que se alguém retirar uma palavra ou partes desta palavra, todas as maldições desse livro recairão sobre a vida desta pessoa que está retirando ou acrescentar alguma coisa nesta palavra. É por esta razão que nós precisamos ter o cuidado de transmitir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, como ela é, exatamente como ela é. É por esse motivo que muitas das vezes Deus nos corrige através da palavra. Deus ama tanto o ser humano que ele nos corrige. E muitas das vezes nós somos corrigidos por Deus e não queremos aceitar a sua correção. Temos várias pessoas que nos corrigem. Os nossos patrão, as nossas autoridades podem usar através da lei uma correção. Pode também os nossos pais nos corrigir, mas muitas das vezes eles se utilizam da palavra para nos corrigir, da palavra dita, mas a palavra de Deus,
ela é a única palavra, é a única letra, é o único meio de transmissão direto de Deus para o ser humano. Por isto que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos um respeito, a reverência tremenda, porque ali não é qualquer palavra, não são qualquer letras, não é um livro qualquer que nós estamos lendo. E isso é muito importante. Então a palavra, ela é muito poderosa, ela pode nos salvar. A palavra pode nos salvar, mas também pode nos condenar. A palavra pode mandar-nos à escuridão, mas também ela pode trazer a luz. A palavra pode fazer adoecer, mas também ela pode fazer nos curar. Então existe algumas pessoas, né, que quando pensa, não é, no seu tempo de infância, no tempo em que era criança, por exemplo, os nossos pais, né, ele tem muito poder sobre nós através do ensino, não é? E ele nos ensina então a pronunciar, não é, a palavra nos sentidos bom e no sentido mal. E isso é extremamente importante. Então, a palavra, ela tem um efeito como uma espada de fogo. E esse fogo, ao passar, não é, ele termina também que pode queimar se não for tomado com cuidado e atenção. Então, nós devemos ter o autocontrole desta palavra. Devemos ter, né, cuidado quando nós proferimos qualquer palavra. A palavra, ela não tem volta, né? Ela não tem como voltar. Existe um provérbio tibetano que diz: as palavras não têm nem porta, não tem nem ponta nem corte, mas podem ferir o coração de um homem. Então é muito importante que antes de você falar qualquer coisa, você precisa então se lembrar desse momento que nós estamos aqui transmitindo essa mensagem para você. Então a boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Então o bom homem, ele tira boas coisas do seu coração, do seu tesouro, né? Então é por esta razão que as palavras profetiza antes de dizer algo, né? Então por isso que nós precisamos cuidar para que não venhamos a dizer algo ruim, né, para outra pessoa, ou se lamentar sobre a sua vida, ficar reclamando, dizendo que não tem condição, que não pode, não é? Então Deus nos deu esse poder, né, de decidir. Então esta palavra, ela tem vários sentidos, né? Ela pode então abençoar e pode também trazer maldições. Se vocês se lembrarem, não é? Se vocês se lembrarem de Judas, quando Judas ele trai ao Senhor Jesus, né? Tem um texto bíblico que está no capítulo 27, que ele então ele pega aquelas moedas, né? Aquelas 30 moedas de prata, e ele traz então para o sinédrio aquelas moedas, né? Está aqui o capítulo 27. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Versículo 3 do capítulo 27 de Mateus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata,
retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram então com aquelas moedas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinar o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então aqui está, não é, uma palavra, não é, de quem realiza coisas erradas e depois ele pode chorar com lágrimas de sangue, porque Judas traiu Jesus com palavras. Judas falou aquilo que ele conhecia de Jesus. Judas falou mentiras sobre Jesus. E Judas, então, ele fez algo que ele não poderia ter feito. Ele recebeu dinheiro para fazer aquilo. Então existem dinheiros que são dinheiros de maldição, dinheiros amaldiçoados. Quantas pessoas têm dinheiro de tráfico, dinheiro de mortes, dinheiros de coisas erradas, e esse dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. Muitas pessoas vão ter esse dinheiro, mas não vão usar esse dinheiro, como Judas não usou esse dinheiro, porque o tormento, a preocupação, a angústia do coração de Judas era tão grande, que ele chegou a devolver as moedas. Porém, como o Sinédrio, os religiosos da época sabiam que aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado, eles não receberam então. Então, a Bíblia diz que nós não podemos proferir palavras de maldição. Então, em Tiago 3:9 diz que com a nossa boca nós abençoamos e com a nossa boca também nós podemos amaldiçoar. Então o diabo, ele age na legalidade das nossas palavras. Quando a pessoa, então, ele profere uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra de destruição familiar, quantas pessoas amaldiçoam seus próprios filhos, amaldiçoam seus esposos, deliberam palavras malditas, e essas palavras, elas são então proferidas, e o próprio diabo pega essa palavra e usa essa palavra contra essas pessoas. Então, nós temos aqui então Lucas, capítulo 1, nós vamos estar lendo aqui do versículo 18 ao versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 18 diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então aqui os irmãos conhecem essa passagem, é o anúncio do nascimento, do nascimento de João Batista, Zacarias, ele então duvidou da palavra, e o anjo diz: olha, eu sou o anjo Gabriel, assisto diante de Deus, do Todo-Poderoso. Eu vim trazer uma palavra, uma mensagem, uma palavra para você, mas porque você não crê, você então vai ficar sem falar. Quantas pessoas que não creem na palavra de Deus? Ali era uma promessa, era uma bênção, e o anjo disse:
ao tempo certo vai se cumprir, vai acontecer. Então, às vezes, as pessoas pensam que quando é profetizado a palavra, imediatamente aquilo tem que acontecer, mas não funciona assim. Tem o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Então, às vezes passa, às vezes até os meses, passa o tempo, mas aquela palavra no tempo de Deus, ela vai se cumprir. Olha, eu quero desejar a você que você não seja como João, como Zacarias. Este homem, ele ficou mudo até que Deus cumprisse aquela palavra. Quantas pessoas que estão perdendo o direito de falar, estão perdendo a condição de falar, porque eles falam e muitas das vezes não crê no que é falado. Eles falam fora do tempo e às vezes eles não acreditam. Muitas pessoas perdem a bênção por não acreditar na palavra de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida neste momento bênçãos sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Você que é estéril, mulher que não pode gerar filhos, eu declaro sobre a sua vida uma bênção, aleluia, que Gabriel veio trazer para Zacarias, que Zacarias não creu, que a sua esposa já estava velha, não podia gerar filhos, ele não creu e ele ficou mudo. Mas eu declaro hoje que esta bênção está chegando sobre o seu lar, que haja geração de sonhos, que haja geração de esperança sobre a sua família, que haja milagres de prosperidade sobre o seu lar, sobre a sua mesa, sobre os seus recursos financeiros. Quem sabe a sua vida está dependendo de uma palavra de vitória, e eu declaro hoje esta palavra. Eu profetizo sobre a sua casa que todo o mal que tem te trazido angústias, depressões, que tem te trazido ansiedade, síndromes, eu repreendo agora e declaro pelo poder do nome de Jesus agora vitória sobre a sua casa, libertação. Os demônios não podem oprimir a sua vida. Deus está te liberando hoje para que você tenha paz. Eu vejo o Senhor tirando remédios, o Senhor tirando doenças, enfermidades, o Senhor operando milagres na área financeira, de famílias que estão passando por problemas de falência, a sua empresa que está falindo. Deus me manda eu dizer para alguém que está recebendo agora notificações, que está em processo judicial, Deus vai virar a página, Deus vai virar esse quadro. O nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 10, ai daqueles que fazem leis injustas para ferir os pobres e oprimir os necessitados. Deus não está contente com muitas pessoas que têm feito leis injustas neste país, mas Deus está voltando e está direcionando hoje uma palavra para o teu coração, e Ele está dizendo: eu entro agora na tua causa, eu entro na tua família, eu vou fazer uma mudança extraordinária na sua vida, e você vai conhecer o poder da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está fazendo algo novo na sua vida hoje, e através desta palavra que eu estou pregando, que eu estou ministrando sobre a tua vida, Deus está mexendo. Deus está trabalhando na sua história.
A partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai entender que há o poder da palavra quando você aplica ela com fé. Jesus chegou a dizer para os discípulos, quando Jesus estava passando, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 12 de Mateus, quando Jesus ia passando, ele ia para Jerusalém, e ali a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava então ali passando, aleluia. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, capítulo 12, versículo 11 em diante, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, oh glória, capítulo 12, versículo 11, e eles: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não sabe dela cair numa cova, e não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E ali havia muitos fariseus que então tomaram conselho para matar Jesus. Mas Jesus então se retirou dali e recomendava, e ele diz: para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos juízos, o juízo, não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá as suas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Aqui, meus irmãos, muitos estavam pensando que Jesus seria então qualquer um, e todas aquelas palavras de Jesus, todos aqueles sinais de Jesus, todos aqueles milagres de Jesus poderia ser contendido, mas a Bíblia diz que o Senhor disse: não contenderá. Deus está hoje tirando todos os teus acusadores, os que contendem contra você, os que projetam armas contra a sua vida. Não prosperará, nenhuma ferramenta prosperará. Todas as palavras ditas, o Senhor, Ele te dará força, ânimo, Ele te dará condição de você em juízo. Olha que coisa tremenda, irmãos, que o Senhor está me mostrando aqui agora. Deus está dizendo que pelo poder da palavra, e pelo poder que há na palavra do Senhor, o Senhor vai dar força, e Ele vai fazer reduzir a nada toda a palavra contrária que tem sido lançada contra a sua vida, palavra de maldição, palavra de destruição, de derrota, palavras de morte. O Senhor está revertendo o seu quadro nesse momento e está te dando hoje uma oportunidade de você vencer, de você ter uma grande virada na sua história, porque hoje o Senhor está lhe mostrando, pelo poder da palavra, como você pode vencer todas as coisas. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida e quero declarar em nome de Jesus, nesse momento, que a bênção do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, recaia sobre a sua família, sobre a sua vida. Você que crê, você pode fazer um propósito com Deus, entregando sua vida para Jesus. Você tem a oportunidade hoje de ter Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer e você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode estar orando comigo, dizendo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda, Senhor, a te servir todos os dias da minha vida. Senhor, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Amém.
A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor. Nesse momento, Deus está te dando uma grande oportunidade para que você recomece todas as coisas profetizando, proferindo palavras de bênção e não de maldição. A palavra proferida ao seu tempo, na direção de Deus, ela tem poder. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos, então, aproveitando esse momento para lhes convidar para estar juntamente conosco. Nós estamos localizados ali na rua Elias Milan, número 244, Jardim Flórida 2. Eu sou o pastor Matias Belido, estou nesse momento lhe convidando para participar em uma das nossas congregações, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali no Jardim Flórida. Que Deus abençoe você, sua família, e lembre-se, profetize palavras de bênção. Que Deus abençoe sua vida e sua família.